Quero pedir aos irmãos para abrirem suas Bíblias. Aleluias. Na palavra do Senhor que está em Esther. Aleluia, Jesus. Esther 4. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Esther 4. Aleluias. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para conosco, Papai querido. Nós sabemos, Senhor, que toda palavra que está, Senhor Jesus, nesse livro maravilhoso, esse livro, Senhor, que nos direciona, que nos alimenta, Senhor. Pai querido, é preciosa, Senhor, Deus de poder e glória. Desde Gênesis até Apocalipse, Senhor, não há uma palavra sequer, Senhor, que não seja para nosso ensino, que não seja, Senhor Jesus, tremendo santo, para nós nos deleitarmos em Ti, Senhor. Fala conosco através desse livro, Senhor amado e santo, que nós possamos aprender mais de Ti, que nós possamos, assim como Esther, Senhor amado e santo, ter a confiança em Ti, Papai amado, sermos, Papai querido, aquele, Senhor Jesus, tremendo santo, que não é nós, mas que é o Senhor em nossas vidas, Senhor. Papai querido, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra nesta noite, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Amém? E a palavra do Senhor nos fala: quando Mardoqueu soube, rasgou Mardoqueu as suas vestes e os seus vestidos, e vestiu-se de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com um grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco pôde entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei, aleluia, chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu, e mandou vestidos para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o seu saco. Porém, ele o não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, e este tinha posto na presença dela, e deu-lhe um mandato para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. E saindo do Ataque, a Mardoqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei que se publicara em Susã, para os destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse que suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão a sentença de morte, salvo se o rei lhe estender a ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, aleluia, Jesus tremendo santo, e eu, estes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se é para esse tempo, que é um tempo como esse, que chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, junta todos os judeus que se acham em Susã, a jejuar por mim 3 dias, e nem de dia nem de noite comerão. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que
que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo o quanto Esther lhe ordenara. Amém? Pode se assentar. Aleluia, Deus de poder e glória. Aqui eu creio que cada um de nós conhece um pouquinho desse livro de Esther. Nós sabemos que o rei Assuero, aleluia, Jesus Tremendo Santo, deu uma grande festa ali, aleluia, para os reis, para aqueles homens poderosos daquele lugar, daquelas províncias. E foi uma festa de 180 dias, 6 meses de festa, é muita festa, né, irmão? Meu Deus do céu. E depois desses 180 dias, ele ainda não feliz, ele deu mais 7 dias agora para o povo, para os ricos, para os pobres, para todo aquele povo. E nesse tempo, ele pediu que viesse a esposa dele, aleluia, Jesus Tremendo Santo, Vasti, para que ela fosse apresentada, porque ele já havia apresentado, durante esses 180 dias de festa, todas as riquezas dele, porque é para isso que se faziam as festas naquele tempo. Eles faziam as festas para fazer alianças, né, para mostrar a riqueza. Não era festa para você chegar lá e conversar, bater papo e beber, não. Era festa que tinha grandes coisas ao redor ali daquela festa, né, político, aleluias. E ali depois desse tempo ele pediu que Vasti viesse, aleluia, se apresentasse, né, bela como ela era, formosa, com a coroa real. Aleluias, porque ele já tinha apresentado tudo aquilo que ele tinha de maravilhoso no reino, ele queria apresentar a preciosidade maior dele, que era Vasti. Só que ali, Vasti também estava dando uma festa para as mulheres, no palácio também. E ela se recusou a vir, né? E ela foi, aleluia, Jesus Tremendo Santo, e o rei Assuero ficou inconsolável, né? Ele ficou bravo, vamos colocar no português certo. Ele ficou muito nervoso e irritado. Por que aquela mulher, né, que devia, aleluias, que ela estava abaixo dele, não vinha fazer o que ele queria que ela fizesse? E isso não poderia acontecer. O que ele fez? Ele ficou bravo, nervoso, e ele foi ter com aqueles que eram sábios, aqueles que poderiam, né, que conheciam das leis, que conheciam aquilo que poderia ser feito para aquela mulher que foi tão insubmissa. E ali eles falaram para ele: ó, rei, o senhor pega e fala e põe ela para fora, fala que ela não vai ser mais sua esposa. Por quê? Se o reino souber o que ela fez, ela sendo rainha, ela fez isso com você, rei. Imagina o que vai acontecer com os outros maridos. As mulheres vão se apropriar daquilo que Vasti fez e achar que elas podem fazer igual. E ali o rei entrou, né, naquela situação junto com aqueles homens e fez isso. Dispôs a Vasti. Ela já não era mais a rainha. E ali foi a festa, terminou a festa, e um dia o rei Assuero se lembrou que ele estava sozinho, que ele tinha mandado a esposa dele embora, que ele não tinha mais rainha. E eu creio que ele deve ter ficado muito triste, né, porque ela é uma mulher formosa. Eu creio que ele amava muito, porque senão ele não iria fazer esse decreto, né, ele pedir para ela vir ali, para mostrar a beleza dela. E ele, o que eu vou fazer agora? Foi ter com os principais ali novamente. Eles falaram assim: olha, faz o seguinte, faz um concurso de beleza, que seria um concurso de beleza nos dias de hoje, né? Fala que todas as moças, donzelas, bonitas, de boa aparência, venham para fazer uma seleção. Aí você escolhe aquele que alegrar o teu coração, aquela que agradar o seu coração. E assim foi feito. E Radassa estava entre essas mulheres, entre essas virgens, né, essas belas, formosas. E foram ao palácio, e ali elas teriam que ser tratadas durante 1 ano. Seria 6 meses com mirras, né, com óleos, e com tantas as coisas, e depois seria com maquiagem, outras coisas. A pessoa que, irmãs, 1 ano, hein, só ali no spa do rei, ô glória, nos olhos, né, se cuidando, ficando linda e maravilhosa. E passado esse tempo, elas foram se apresentar ao rei. E quando Esther foi se apresentar ao rei, aleluias, o rei achou graça nela. E ela já tinha achado graça, aleluia, Jesus Tremendo Santo, naquele que cuidava dela, no eunuco, né, que cuidava das mulheres ali, do harém. Tanto que deu as melhores vestes para ela, deu as melhores joias, deu os melhores aposentos, tudo de melhor ele deu para Esther, né? E eu creio que ela era ali bajulada por ele, porque ele realmente gostou muito dela. E ali ela foi cuidada,
né? E chegou o tempo de se apresentarem ao rei, e o rei realmente gostou muito de Radassa, que agora se apresentava como Ester, porque Mardoqueu pediu para que ela não se apresentasse como Radassa, mas sim como Ester, que seria um nome que não seria judeu, né? Aleluia, Deus de poder e glória. E ali ela foi desposada do rei, virou rainha. E Deus, aleluia, essa palavra, esse livro de Esther, é um livro que não fala de Deus. Ele não fala. Ele não fala de Deus, ele não fala de Jesus, ele não fala nada sobre Deus. Só que é um livro que Deus está presente o tempo todo. Em tudo que foi feito, aleluia, e que foi descrito nesse livro, o Senhor está presente. A começar de quando Esther, ela foi aceita pelo rei como esposa. Porque tudo tem um propósito debaixo dos céus e terra. E Esther, ela tinha um propósito nas mãos do Senhor. Lá na frente, ela seria usada pelo Senhor. E ali ela ficou no palácio, né? E continuou, e seguiu-se. E o rei, aleluia, Jesus tremendo santo, colocou um homem, aleluia, Ramã, um homem mau, um homem perverso, um homem que não gostava dos judeus, colocou como seu primeiro ministro. E ele era um homem soberbo, ele era um homem que gostava de ser bajulado, que gostava de ser colocado ali em alta patente. Aleluia. E realmente ele era muito importante, porque ele era o primeiro ministro, vamos colocar nos dias de hoje. E esse homem, ele não suportava Mardoqueu, ele não suportava os judeus. E quando ele passava, ele gostava que todos se dobrassem a ele, todos se prostrassem a ele. E Mardoqueu, como um bom judeu, ele não se prostrava a Ramã. E ali ele passou um dia, não se prostrou, passou outro dia, ele não se prostrou. E as pessoas começaram a ver, por que ele não fazia aquilo? Por que ele não se prostrava para Ramã? E um dia perguntava, outro dia perguntava, e até que um dia ele falou assim, eu não me prostro porque eu sou judeu. E aqueles homens ao qual perguntavam por que ele não se prostrava, foram e contaram para ele, olha, tem um homem que ele é judeu, e toda vez que você passa, ele não se prostra para você. Está errado, porque você é o primeiro-ministro, você tem que ser reverenciado. E ali, Ramã, além de não gostar dos judeus, pegou mais ainda raiva de Mardoqueu. Mas Mardoqueu não se importava com isso. Porque o que importava para ele era o que ele sabia que ele era. Que ele era judeu, ele não se prostrava para qualquer homem. E isso bastava para ele, não se importava de demonstrar nada, de demonstrar algo que ele não era. E ele não se preocupava com isso. E houve um dia que Mardoqueu, ele ali à beira do palácio, ele ouve homens, né, falando da morte, que queriam matar o rei. Porque naquela época, os reis eram postos e dispostos através dessas situações, né? As pessoas entravam e matavam, ou faziam algo contra, para despor o rei. E ele ouviu isso e levou para Radassa. Fala para o rei que eles estão tentando contra ele, estão querendo tentar contra a vida dele. E Radassa chegou ao rei, contou que o tio dela havia falado, né, que Mardoqueu havia falado, e aqueles homens foram mortos. E se passou o tempo. E Ramã, inconformado com a situação, ele estava querendo matar os judeus de qualquer maneira. Ele queria matar os judeus. O que ele fez? Ele entrou à presença do rei e falou, olha, rei, tem um povo que eles são diferentes dos nossos costumes. São muito diferentes. Eles não aceitam aquilo que nós fazemos, eles fazem tudo diferente, é um povo que não obedece, é um povo que não aceita as nossas leis. Por isso, rei, eu queria te pedir que esse povo fosse exterminado, porque é um povo que não obedece ao teu reino, está afrontando a ti. E o rei, e ainda ofereceu moedas,
né, ofereceu moedas ali, olha, se você aceitar que faça, eu coloco moedas ao teu dispor para que isso possa acontecer. E o que o rei fez? O rei pegou o anel dele, né, que não era só um anel, era para assinar uma lei, que tudo que aquele anel onde colocava aquele anel como um carimbo, como um selo, era uma lei que não podia ser revogada. Ele deu o anel dele para Ramã, e Ramã, mais que depressa, foi lá, fez o edito, né, e mandou para todas as províncias falando, olha, dia tal, do tal, né, que tem a data aí, todos vocês vão ser mortos. Olha, irmãos, que afronta. Ele mandou sair com a lei, com o edito, em todas as províncias, para falar para aquele povo que eles iam morrer, que ele ia exterminar, eles iam ser exterminados. E naquilo, os judeus, o Mardoqueu ficou desesperado. O que nós vamos fazer? E aí foi quando ele se rasgou, né? Rasgou suas vestes, se vestiu de saco. Aleluias, né? Colocou cinzas, porque é assim que eles se humilhavam para o Senhor, né? Para Deus, ainda que não se falava de Deus, mas eles tinham Deus no coração, eles conheciam, né? Aleluia, Deus de poder e glória. E ali ele chegou e falou para falar para Esther da situação que eles estavam passando, que eles iam morrer. Aleluias. Eu creio que ali quando Esther ouviu aquela situação, ela ficou com um pouco de medo, né, irmãos? Porque ela era carne, ela era falha, ela era humana, e ela realmente não era chamada à presença do rei. E realmente isso acontecia. Se a pessoa entrasse à presença do rei sem ser convidada, ela era morta. A não ser que o rei ele levantasse o cetro dele e aceitasse a presença daquela pessoa. Mas Mardoqueu volta, né, com a resposta para ela, fala assim, olha, não pensa que porque você é esposa do rei, porque você ainda continua sendo judia, ainda que ele não saiba, não pense que você vai passar impune. Você vai morrer também. Se não vier por você, se não vier através de você ir e falar com o rei, Deus vai tomar providência, Deus vai dar uma providência, porque Deus ele é de providência, amém, irmãos? Se ele quiser usar um e aquele um não quiser ser usado, ele vai usar outro. A obra dele não vai parar, a obra dele vai continuar, né? Quando um não quer fazer, o Senhor arruma outro e o outro faz. E a obra dele continua, porque a obra do Senhor é eterna, ela não termina. E ali, ela escutou aquilo e falou assim, tá bom. Eu creio que aquilo encheu ela de coragem. Poxa vida, eu sou judia, né? Eu tenho que ir a favor do meu povo. E ali ela falou para Mardoqueu, olha, fala para todos os judeus de todas as províncias, para jejuar por mim, durante 3 dias e 3 noites. Eu também com as minhas servas, eu vou jejuar. Depois desses dias, eu vou entrar à presença do rei. Se eu perecer, pereci. Mas eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Fazer aquilo que está ao nosso alcance. Eu creio que o Senhor nunca nos pede aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor nunca vai nos pedir aquilo que não está. Aleluia, Jesus tremendo santo, que Ele não nos capacita a fazer. Aleluias. Eu creio que ela era capacitada porque ela já estava ali para um bom propósito. Aleluia, Deus de poder e glória. Ela não foi para ali, irmãos, porque ela era linda. Ela não foi ali porque ela foi, né, não sei o porquê. Ela foi ali porque era um propósito do Senhor. Nós estamos onde é um propósito do Senhor. Nós não estamos, aleluia, Jesus tremendo santo, num lugar por acaso. Nós não somos um acaso, irmãos. Em nenhum lugar que nós estivermos, nós não somos um acaso. Nós somos um ser, uma pessoa que o Senhor quer usar e que o Senhor pode usar. Só basta a gente dar lugar. E ali, Radassa, aleluia, Jesus entrou, né? Aleluia, Deus de poder e glória. Em si, falou, não, eu vou fazer, eu vou jejuar e o Senhor vai me ajudar. Queridos, o jejum, ele pode não mover as mãos do Senhor, mas ele move o nosso coração. E a partir do momento que ela começou a jejuar, ela foi se fortalecendo. Queridos, nós estamos num jejum. Aleluias.
E o Senhor tem fortalecido as nossas vidas, né? Justamente por isso que eu trouxe essa palavra hoje, pelo jejum que nós estamos, que eu creio que, aleluia, Deus de poder e glória, o nosso jejum pode não mover a mão do Senhor, porque não há barganha com o Senhor. Não é o nosso jejum que vai mudar aquilo que o Senhor quer, o decreto que o Senhor quer, mas o nosso jejum muda a nossa vida, muda o nosso ser, muda o nosso coração, fortalece nossas vidas. E assim foi feito com Esther, ela foi fortalecida. Depois do terceiro dia, irmãos, ela fez o que ela falou que ia fazer. Ela ficou ali, não aos pés do rei, né? Mas aonde o rei poderia vê-la. E o rei viu e se alegrou. Olha como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. O rei se alegrou em ver a presença de Esther. E levantou o cetro para ela. E ela falou, né? E eu creio que se ela... que a palavra não fala, mas eu creio que ela falou, muito obrigado, Senhor. O rei olhou para mim, o rei me viu, o rei levantou o cetro para mim. E ali ela foi à presença do rei, e o rei falou assim, o que você quer de mim, minha rainha? Peça que eu te darei, nem que você me peça metade do meu reino. Olha que coisa linda, queridos. Olha como ele tinha esse amor por Esther, como ele amava ela. Aleluia, Deus de poder e glória. Mas aí fala assim, mas por que ele amava tanto ela? Ela ficou um mês sem ir à presença dele. Era coisas da época, irmãos, coisas do reinado. E eu creio que já era uma preparação de Deus para que tudo isso fosse acontecendo. Aleluia, Deus de poder e glória, né? Tudo tem um propósito do Senhor, tudo é no tempo do Senhor. Não adianta a gente ficar com pressa ou querer ir devagar demais. Nós temos que saber qual é o tempo do Senhor. E ali ela falou assim, olha, meu rei, eu só quero te pedir uma coisa. Eu vou dar um banquete para você. E eu quero que você e o Ramã vão a esse banquete comigo. E ele falou assim, tá bom, minha rainha. E ali eles foram àquele banquete, foram servidos, né? Ramã todo cheio de si, achando que ele era, né, excelentíssimo. Ali naquele banquete, deu-se o banquete, acabou-se o banquete. Aleluia, Deus de poder e glória. Ele falou, agora, minha rainha, me peça aquilo que você quer que eu te dê. Até que seja metade do meu reino que eu te darei. Ela falou, meu rei, eu quero te pedir uma coisa. Que amanhã você volte para outro banquete que eu lhe darei. Volte com Ramã. Imagina como Ramã ficou. Meu Deus, não basta um banquete, são 2. Ah, eu sou o cara. Acho que ele pensou, né? A última Coca-Cola do deserto. Mas, queridos, e foram embora, né? Cada um para o seu, Ramã para a tua casa, né? E o rei para os seus aposentos. E Ramã, quando passou perto de Mardoqueu, Mardoqueu mais uma vez não se dobrou para ele, não se curvou. E ele ficou tão indignado, que ele chegou em casa e falou assim, olha, eu tenho riquezas, eu tenho muitos filhos, eu sou um homem abastado, eu sou um homem poderoso, eu sou o primeiro-ministro do rei, eu fui chamado para o banquete do rei, eu fui chamado para o banquete da esposa do rei, eu fui chamado para o segundo banquete do rei, e esse homem não se dobra a mim. E ali aqueles amigos, né, a esposa dele, né, os amigos da onça e a esposa dele ali que era uma bênção, falou assim, olha, sabe o que você faz? Faz uma forca para você enforcar Mardoqueu e acabou. Já não vai matar os judeus? Né? Já enforca Mardoqueu, já mata os judeus e pronto, acabou, encerra a sua situação, o seu problema. Ele falou assim, é mesmo. E mandou fabricar a forca. Irmãos, coisa linda. O rei vai dormir naquela noite, o rei não consegue dormir. Ele está incomodado, ele não consegue dormir. O que será que é isso? Se não for Deus incomodando. Ele não conseguia dormir, ele pediu, traga-me
aleluia, Jesus, das crônicas do reino. Leia para mim as crônicas. Eu não consigo dormir. E ali foi lido para ele, que há um tempo atrás, um homem tinha salvo a vida dele através de uma situação que havia acontecido. E ele não foi morto por causa desse homem, porque esse homem havia delatado aqueles homens. E ele falou assim, foi feita alguma coisa para honrar esse homem? E ele disse, não, meu rei, não foi feito nada. Ah, tá bom. Amanheceu o dia, e a primeira pessoa que entrou, entre aqueles que serviam a ele, né? Quem foi? Ramã. Ele chegou a Ramã e perguntou assim, olha, eu queria saber uma coisa de você. O que eu poderia fazer para um homem que eu quero honrar? Um homem que me agradou. Um homem que fez algo por mim e eu não fiz nada por ele. O que eu poderia fazer? Ramã mais que depressa falou, sou eu esse homem. Só pode ser eu. Né? Sabe, meu rei, o senhor pega as suas vestes reais, o seu cavalo real, a sua coroa real, coloca nesse homem e manda sair com ele à cidade, em cima do seu cavalo. E ali vai se dizer para toda a cidade, para toda a província, que esse é um homem ao qual o rei se agrada. Ele falou assim, tudo bem, muito boa a sua ideia. Faz tudo isso, pega tudo isso que você falou, as minhas vestes, a minha coroa e o meu cavalo, vista Mardoqueu e saia com ele à cidade para ele ser honrado. Queridos, ele estava tramando contra Mardoqueu uma forca. Era para ele colocar uma forca em Mardoqueu. Olha como Deus é maravilhoso, queridos. Tem uma forca, às vezes, que está colocada ali para nós, mas o que o Senhor nos faz? O Senhor nos honra. Não porque nós sejamos merecedores, mas porque Ele é grandioso, porque Ele é poderoso. E porque, como a pastora Fátima falou aqui no domingo, o Senhor não deve nada a ninguém. E é uma verdade, queridos. Tudo que nós fazemos para o Senhor, aleluia, Ele nos dá grandiosamente mais, porque Ele não nos deve nada. E ali ele saiu, né? Eu creio que ele nem conseguia abrir a boca para falar direito, né? Eu acho que ele falava meio pelo canto da boca. Aqui está um homem que o rei se agrada por toda a província, por todos os lugares de Suzã. Imagina, queridos, a humilhação para aquele homem que era tão soberbo. E assim foi feito. E ele ficou tão indignado, que ele chegou na casa dele, contando a situação do que havia acontecido, como ele tinha sido desonrado, né, de ter que ir com aquele homem no cavalo, falando para a cidade toda que aquele homem era um rei, era um homem que o rei se agradava, queridos. Olha a situação, olha o que Deus faz. Só Deus pode fazer essas coisas, querido. Só a confiança em Deus. E o que Mardoqueu tinha? A confiança em Deus. Tanto que Deus já havia feito, aleluia, Jesus até ali, que era colocado, que era falado. Eles estavam ali, aleluia, Jesus tremendo santo, né? Porque aquele povo estava cativo ali, mas aquele povo ainda continuava, havia aqueles poucos, né? Ainda que alguns eram idólatras, ainda que alguns faziam coisas que não agradavam ao Senhor, mas a gente vê que Mardoqueu, ele amava o Senhor, porque tudo que ele fazia era justo. Aleluia, ele não se dobrava aquele povo daquele lugar. Aleluias. E ali, enquanto ele estava indignado na casa dele, ele foi chamado para o banquete. Tem um banquete lá te esperando, não se esqueça. E lá foi ele, todo feliz para aquele banquete, né? Acho que ele até esqueceu da humilhação que ele tinha passado. E chegando ali, teve o banquete, né? Entre os três. E o rei, mais uma vez, pergunta: minha rainha, o que você quer que eu te faça? Me peça, até que seja metade do meu reino. E ela falou assim: meu rei, o que você faria com uma pessoa que quer exterminar
o povo da tua rainha. O rei ficou indignado, falou: quem quer fazer isso? Como querem fazer isso? Né? Por quê? Quem é esse homem? Quem é essa pessoa que quer fazer isso? Ela falou assim: é Ramã. E ele já saiu imediatamente para buscar ali os soldados para pegar aquele homem e prender. E nisso aquele homem foi para pedir misericórdia para a rainha. Mas ainda depois de tudo que havia acontecido, o que acontece, queridos? Ele, na hora que ele está pedindo ali, né, misericórdia, clemência para a rainha, ele cai em cima da rainha. E nisso o rei chega e fala assim: mas será possível que depois de tudo que você fez, você queria matar a minha rainha, queria matar o povo da minha rainha, e você ainda está querendo estar na situação com ela, na minha frente, molestá-la na minha frente, vamos colocar assim? E ele ali é colocado, né, ali um capuz, um pano na cabeça dele, e levam ele. E ali é falado para o rei: olha, rei, na frente da casa dele há uma forca que ele mandou fazer, que era para enforcar Mardoqueu. E ele fala assim: pois então é lá que ele vai morrer, ele e toda a descendência dele. E assim foi feito. Ramã foi morto com toda a sua descendência, seus filhos. Não ficou uma descendência sequer. É isso que acontece, queridos, com aqueles que afrontam Deus. É isso que acontece com aqueles que afrontam o povo de Deus. Aqueles que não se arrependem. Aqueles que querem o mal. Queridos, o povo de Deus é um povo privilegiado porque é guardado pelo Senhor. O Senhor faz coisas grandiosas para guardar o teu povo. Ainda que eles estavam ali naquele cativeiro, por merecimento deles mesmo, né? Porque por idolatria, por não confiar no Senhor de todo o coração, de fazer tantas coisas, eles estavam ali no cativeiro. Mas ainda assim o Senhor era aquele que tinha misericórdia. E assim foi feito, aquele homem morreu. A sua descendência acabou. Mas ficou ainda o edito, né? Porque o edito não podia ser revogado. Lembra do anel dele, que era o selo? Que quando era selado não podia ser revogado? E o que eles vão fazer agora? Eles vão ser mortos de qualquer maneira. Ramã morreu, mas o resto ficou, né? Mas o rei, aleluias, baixa um decreto, outro decreto. Olha, tudo bem, eles vão poder fazer o que eles querem, mas vocês vão ter todo o poder para se defenderem. E o rei ali, ele proveu armas para aquele povo, o rei proveu situações, e assim é que o nosso Deus faz. O nosso Deus, ele não revoga as leis dele. Deus, ele não revoga, porque ele não é homem que minta, né? Nem filho do homem que se arrependa. Mas ele nos dá estratégia para lutar. Quando ele nos dá algo, e quando nós temos algo que nos afronta, algo que está ali nos impedindo de nós multiplicarmos, de nós alcançarmos, de nós vencermos, o Senhor nos dá a arma para lutar. E foi isso que o rei Assuero fez. Ele deu arma para aquele povo lutar. Ele falou para aquele povo lutar contra aquele povo que queria matá-los. E assim foi feito. Assim foi feito, queridos. E eles venceram, para a honra e glória do Senhor. Aquele povo venceu, aquele povo que queria exterminar os judeus. Por quê, queridos? Porque o povo de Deus não é exterminado. Não é exterminado, queridos. Aleluias. Nós somos semente. Quanto mais querem exterminar, mais nós crescemos, mais o povo de Deus cresce, mais vai crescendo. Aleluia, Deus de poder e glória, né? Nós vemos tantas situações, aleluia, aí falando, né, das situações que estão ruins, mas nós vemos tantas maravilhas, aleluia, do Senhor dizendo que, aleluia, Jesus tremendo santo, o povo cresce, o povo de Deus cresce, a glória do Senhor cresce, a igreja cresce, o povo cresce, aleluia, o povo tem condições para lutar contra o inimigo. Por quê, queridos? Porque o Senhor dá condições, o rei dá condições, o rei baixa um decreto para nós lutarmos, para nós vencermos,
para nós irmos ali, aleluia, Jesus tremendo santo, e não nos deixar vencer por aquele que querem nos exterminar. Que nós possamos ser como esse povo foi, como esse povo, aleluia, Deus de poder e glória ali, né, comandado por Assuero, né, porque agora ele comandava aquele povo, aleluia, Deus de poder e glória, porque ele deu ali situações, e fala que até aqueles que não eram judeus, viraram judeus. Por quê? Porque ficaram com medo. Ficaram com medo, falou assim, se eu não for judeu, aleluia, Deus de poder e glória, se eu me converter, eu vou morrer também. E muitas pessoas ficaram, aleluia, convertidas. Mas não foi não. Foi uma estratégia do Senhor, não foi para eles não morrerem, foi para eles saberem que é um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida, um Deus que nos dá, aleluia, Deus de poder e glória, armas para nós lutarmos. Aleluia, ainda que venham as lutas, querido. Ainda que às vezes venham as afrontas nas nossas vidas, mas o Senhor nos dá armas para nós lutarmos. Que nós possamos ser como Esther, aleluia, Deus de poder e glória, que ainda aqui um pouquinho de tempo ela se acovardou, mas depois ela levantou e falou assim, eu vou lutar, aleluia, pelo meu povo, eu vou lutar pela minha vida, eu vou entrar ali, aleluia, Deus de poder e glória, e vou receber graça do Rei. Aleluia, Senhor amado e santo, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado estratégia todos os dias para nós lutarmos. Aleluia, Deus de poder e glória, nós podemos ficar um pouquinho abatidos, mas não muito abatidos, porque o Senhor é conosco. Nós somos, aleluia, Deus de poder e glória, povo eleito, povo escolhido, aquele que o Senhor escolheu na terra. Aleluia, nós somos abençoados pelo Senhor. Aleluias, mas nós temos que nos colocar assim como Esther, na posição, orarmos, jejuarmos, buscarmos a face do Senhor, aleluia, nos enchermos, aleluia, Deus de poder e glória, cada dia mais e mais, para que nós possamos vencer o inimigo, e aquele povo venceu o inimigo, aleluia, Deus de poder e glória, aleluia, e aquele homem, que era perverso, ele sumiu da face da terra, ele e toda a sua descendência, e nós estamos aqui, somos semente, aleluia, Jesus tremendo santo daquele tempo, né? Nós somos semente, aleluia, dos judeus, aleluia, ainda que nós não sejamos judeus, mas nós fazemos parte, olha que coisa linda, né, irmãos? Aleluia, Deus de poder e glória, nós fazemos parte, ainda que nós não sejamos judeus, né? Aleluia, nós fazemos parte, aleluias, dessa maravilhosa, aleluia, proeza que o Senhor fez nesse tempo. Um livro que não fala de Deus, mas que tem Deus, desde o começo até o final. Querido, você vê que tudo que foi acontecendo, o Senhor, ele foi, né, foi fazendo ali um roteiro maravilhoso, né? Porque Mardoqueu foi lá e viu a situação daqueles homens tramando contra o rei, foi lá e falou, né? E assim ele achou graça ao rei. Esther foi encontrada ali, aleluias, e o rei aceitou ela como esposa, e foi tudo né, Deus foi fazendo assim perfeitamente, assim que o Senhor faz em nossas vidas, Ele vai, aleluia, fazendo, né, aleluia, Jesus tremendo santo, armando ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para que nós possamos ser libertos, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ser cheios, para que nós possamos, aleluia, crescer, para que nós possamos, aleluia, Deus de poder e glória, ser curados, para que nós possamos a cada dia entender mais e mais que o Senhor é aquele que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que nós possamos ficar com essa palavra, que nós possamos, assim como Esther, aleluia, Deus de poder e glória, ainda que se nos acovardarmos um pouquinho, mas nos levantarmos e falar assim, não, Senhor, eu vou, porque o Senhor me mandou. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por essa palavra rica que Ele nos deu nessa noite. Uma palavra de encorajamento, queridos. Essa é uma palavra de encorajamento. Esther, ela foi encorajada ali quando ela soube, né, que também ela pereceria. E muitas das vezes, quando nós estamos ali para perecer por algum motivo, é um encorajamento para o Senhor nos dizer, continua, querido, continua, meu filhinho, continua, minha filhinha, continua, meu servo, continua, não para não, continua,
que eu sou contigo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Te agradecer, Senhor Jesus, tremendo santo, pela tua grandeza, Pai. Porque o Senhor fez lá, Senhor, Deus de poder e glória, e continua fazendo hoje, Senhor. O Senhor continua nos livrando, Senhor, dos ramãs da vida, Pai. O Senhor continua nos livrando, Senhor, daqueles que querem, Senhor, Deus de poder e glória, o nosso fim, Senhor, amado e santo. Por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós entregamos nossa vida a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos encoraja a cada dia a entrar na Tua presença, Senhor amado e santo. Não temos, papai querido, exaltado sobre as nações, o temor, Senhor, de entrar, Senhor, na tua presença, Senhor, Deus de poder e glória, porque tu és aquele que nos convida, Senhor, todos os dias, Senhor, a entrar, Senhor, Deus de poder e glória, na tua presença para te louvar, para te engrandecer, Senhor. Fala, Senhor, Deus de poder e glória conosco todos os dias, Senhor. Que nós possamos aprender todo dia um pouquinho através da Tua palavra, Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, amém.